Princípios de bioestatística, aula 4, teste de hipótese para uma população, média e proporção, parte 4. Nessa parte nós vamos ter uma visão geral e os conceitos básicos de testes de hipótese. Nós vamos ter uma visão geral de como funciona a técnica de inferência estatística chamada teste de hipótese ou teste de significância estatística. Através de um exemplo, nós vamos definir os conceitos principais, que são hipótese nula e alternativa, erros do tipo 1 e 2, nível de significância, estatística de teste, região de rejeição e valor P. Embora, para esse exemplo, todas as contas do teste de hipótese sejam feitas até o final dessa parte da aula, somente na parte 3 nós iremos formalizar e generalizar os passos para o teste de hipótese de uma média e uma proporção em uma população. Ou seja, nós vamos definir os conceitos através do exemplo, fazer as contas do teste de hipótese, mas não é esperado que vocês tenham entendido a operacionalização das contas até o final dessa aula. Apenas a ideia de todos esses conceitos e de como o teste funciona. Na parte seguinte, nós vamos formalizar essas contas, ver outros exemplos, e aí sim vocês serão capazes de repetir um exemplo de teste de hipótese. Exemplo inicial. Um pesquisador levantou a hipótese de que o perfil econômico dos estudantes de uma universidade, se comparado com o perfil de 10 anos atrás, se elevou. E essa elevação do perfil econômico dos estudantes, para ele, pode ser traduzido numa renda familiar que aumentou e proporcionalmente menos alunos trabalharem. Há 10 anos, a renda familiar média dos estudantes era de R$ 1.500, corrigidos para os dias atuais, e 20% dos estudantes trabalhavam. As hipóteses do pesquisador para o perfil dos estudantes hoje. A média da renda familiar aumentou, ou seja, ela é maior do que R$ 1.500. A proporção de estudantes que trabalham é menor do que 0,20, os 20% de 10 anos atrás. O pesquisador precisa fazer um estudo quantitativo para verificar suas hipóteses. Então, recapitulando as hipóteses do pesquisador. O perfil econômico dessa população de alunos de uma universidade aumentou. Traduzindo, por duas variáveis. A média da renda familiar per capita é maior do que os R$ 1.500 dos valores antigos. A proporção dos estudantes que trabalham é menor do que os 20% de antes. O pesquisador ele não tem acesso às informações de renda e ocupação de todos os 30 mil estudantes da universidade, que é o que nós chamamos de população de interesse, para saber qual é o valor dessa média e dessa proporção, e assim poder verificar sem erro se suas hipóteses são verdadeiras ou não. Então, se o pesquisador pudesse consultar a renda familiar per capita e para cada aluno, perguntar se ele trabalha ou não, se ele tivesse acesso a essas informações de renda e de trabalho para todos os estudantes da universidade, ele poderia calcular com exatidão a média da renda nessa população de estudantes e a proporção de estudantes que trabalham nessa população. E aí eles teriam os valores dessa média e dessa proporção, ou seja, desses parâmetros exatos, e poderia simplesmente verificar se a média é maior que 1.500 ou não, e se a proporção de estudantes que trabalham é menor que 0,20 ou não. Então, ele
Se ele pudesse fazer um estudo por censo, ele teria os valores exatos desses parâmetros e a comparação com os valores que ele tem como hipótese seria uma comparação direta, sem erro estatístico. Mas os valores da média e da renda, os valores da média da renda e da proporção de alunos que trabalham na população, ou seja, esses parâmetros são desconhecidos, porque ele não tem essas informações de renda e de trabalho para todos os estudantes da universidade. Nós vamos denotar esses valores desconhecidos por Mi vai representar o valor da média da renda familiar per capita na população de alunos. Desconhecido. E P vai representar o valor da proporção de estudantes que trabalham nessa população de alunos. Também desconhecido. Considerando a hipótese do pesquisador sobre a renda dos estudantes, ele afirma que a média da renda é maior do que R$ 1.500, ou seja, Mi é maior do que 1.500. Vamos chamar essa hipótese de hipótese alternativa sobre a média. Ou seja, H1, que representa hipótese alternativa, nos diz que Mi é maior do que 1.500. O oposto da hipótese do pesquisador é que Mi é menor ou igual a 1.500. Vamos chamar essa hipótese de hipótese nula sobre a média. Ou seja, H0, que representa hipótese nula, nos diz que Mi é menor ou igual a 1.500. Agora vamos considerar a hipótese do pesquisador sobre o trabalho dos estudantes. Ele afirma que a proporção de estudantes que trabalham é menor do que 0,20, ou seja, P é menor do que 0,20. Vamos chamar essa hipótese de hipótese alternativa sobre a proporção. H1, então, nos diz que P é menor que 0,20. O oposto da hipótese do pesquisador é que P é maior ou igual a 0,20. Vamos chamar essa hipótese de hipótese nula sobre a proporção. Ou seja, H0, P é maior ou igual que 0,20. Resumindo, Mi é o valor da renda média dos estudantes da universidade. Parâmetro desconhecido. A hipótese nula, que é o H0, afirma que Mi é menor ou igual a 1.500, ou seja, o perfil econômico não se elevou. A hipótese alternativa, H1, é que Mi é maior do que 1.500, ou seja, o perfil econômico se elevou, como afirma o pesquisador. O outro parâmetro é P, a proporção de estudantes da universidade que trabalham. A hipótese nula, H0, nos diz que P é maior ou igual a 0,2, que o perfil econômico não se elevou. E a hipótese alternativa nos diz que H1 afirma que P é menor que 0,2, ou seja, o perfil econômico se elevou. Menos alunos proporcionalmente precisam trabalhar. Essa é a hipótese do pesquisador. Como o pesquisador não tem recursos para entrevistar todos os 30 mil alunos da universidade, ou seja, toda a população, ele vai fazer uma pesquisa por amostragem. Ele vai selecionar aleatoriamente uma amostra de 100 estudantes e perguntar para cada um sua renda familiar per capita e se o estudante trabalha ou não. Ele pretende usar os valores da média de renda na amostra,
que é o X barra, e da proporção amostral de estudantes que trabalham, que é o P chapéu, para verificar suas hipóteses sobre toda a população, ou seja, para verificar sua hipótese sobre o valor da média na população, que é o Mi, e o valor da proporção na população, que é o P, como está ilustrado nessa figura. Então, a partir da população, que eu tenho 30 mil estudantes, nessa população eu tenho um valor da média, que é o parâmetro Mi, e tenho um valor da proporção dos estudantes que trabalham, que é um valor que nós estamos chamando de P. Esses dois valores são desconhecidos. E o pesquisador não consegue medir essas duas variáveis, medir a renda e olhar se o estudante trabalha ou não trabalha para todos os estudantes da população. Então, ele não consegue fazer um censo e, portanto, ele não consegue saber o valor de Mi e P. O que ele vai conseguir é tomar uma amostra de alunos selecionados aleatoriamente, essa amostra vai ter tamanho 100, e nessa amostra ele consegue medir a renda para cada estudante da amostra e encontrar um valor da média dessa renda na amostra, que é o X barra. Também nessa amostra ele consegue perguntar para cada aluno se ele trabalha ou não e conseguir calcular o valor da proporção amostral de estudantes que trabalham, que vai ser o P chapéu. Ele vai usar essas informações amostrais e outras que a gente vai ver mais adiante, mas principalmente essas duas informações amostrais para estimar, para poder investigar as hipóteses sobre Mi e sobre P. Esse processo de decisão entre a hipótese nula e a hipótese alternativa sobre o valor do parâmetro na população com base em uma única amostra é chamado de teste de hipótese. Então, o que é um teste de hipótese? É uma técnica de inferência estatística que utiliza as informações de uma amostra para decidir entre duas hipóteses, a hipótese nula ou a hipótese alternativa, sobre o valor do parâmetro. Quais são as decisões possíveis ao final de um teste de hipótese? Ficar com a hipótese nula ou ficar com a hipótese alternativa. Decidir pela hipótese nula ou decidir por ficar com a hipótese alternativa. Só que esses não vão ser os termos formais que nós vamos usar no teste de hipótese. Os textos formais que nós vamos usar no teste de hipótese são, ao invés de falar ficar com a hipótese nula, nós vamos dizer que nós não vamos rejeitar a hipótese nula. E ao invés de falar que nós vamos ficar com a hipótese alternativa, nós vamos dizer que nós vamos rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a nossa decisão do teste entre a hipótese nula e a hipótese alternativa, ela é dita em função de não rejeitar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula. Ou seja, em função da própria hipótese nula. Nós nos concentramos na hipótese nula. Por que isso acontece? Porque nessa técnica de teste de hipótese, nós vamos partir do pressuposto de que a hipótese nula é verdadeira e buscamos evidências na amostra que levem à rejeição ou não da hipótese nula. Isso vai ficar claro quando nós montarmos o teste. Mas para a gente ter uma ideia do que isso representa, vamos imaginar um julgamento. No julgamento, nós partimos do princípio de que o réu é inocente, até que se prove o contrário. Então, é como se o julgamento fosse o nosso teste de hipótese, e a hipótese nula é de que o réu é inocente, e a hipótese alternativa é de que o réu é culpado. Então, nós partimos do pressuposto que o réu é inocente até que se prove o contrário ou não. Então,
nós vamos partir do pressuposto que a H0 é verdadeira. O promotor, que no nosso caso é o pesquisador, ele usa as provas, no caso do pesquisador, a amostra, e o júri decide, ou seja, o júri, nesse caso, é o processo do teste, que decide entre rejeitar a hipótese nula. Se eu rejeitar a hipótese nula, eu estou dizendo que o réu vai ser considerado culpado, ou não rejeitar a hipótese nula. Se a hipótese nula não for rejeitada, isso quer dizer que o júri vai inocentar o réu. Dando o exemplo, Mi é o valor da média da renda na população. A hipótese nula afirma que a média é menor ou igual a 1.500. E a hipótese alternativa, que é a hipótese do pesquisador, que essa média é maior do que 1.500. Toda a informação que teremos sobre Mi estará no valor da média amostral x barra. Se x barra for próxima ou menor do que 1.500, nós vamos acreditar mais na hipótese nula, ou seja, não vamos rejeitar a hipótese nula. Se x barra for maior do que 1.500, nós vamos acreditar mais na hipótese alternativa, ou seja, nós não vamos rejeitar a hipótese nula. No caso do parâmetro P, proporção que trabalha, a hipótese nula é que P é maior ou igual a 0,2. E a hipótese alternativa, que é a hipótese do pesquisador, é que essa proporção é menor do que 0,2. Novamente, toda a informação que teremos sobre P estará no valor da proporção amostral P-chapéu. Se P-chapéu for próxima ou maior do que 0,20, nós acreditaremos mais em H0. Não rejeitaremos H0. Se P-chapéu for menor do que 0,20, nós vamos acreditar mais em H1, ou seja, rejeitamos H0. Mas, como a média amostral x barra e a proporção amostral P-chapéu são valores retirados de uma amostra, e nós sabemos que existe incerteza na amostra, porque existe variação desses valores entre amostras, também vamos estar sujeitos à incerteza na decisão entre H0 e H1, se essa decisão for tomada com base nas informações da amostra. Vamos exemplificar. Retomando o exemplo, considerando o parâmetro Mi, média da renda familiar dos estudantes da universidade. Hipótese nula, Mi menor ou igual a 1.500, ou seja, o perfil econômico não se elevou, e a hipótese alternativa, a hipótese do pesquisador, Mi maior do que 1.500, o perfil social econômico se elevou. Então, nós temos nessa faixa de valores aqui para Mi, dividida no 1.500, a hipótese nula é verdadeira para se o valor de Mi, desconhecido, for menor ou igual a 1.500. E ela é falsa se o valor de Mi, que eu não sei quanto vale, for maior do que 1.500. Como o pesquisador não sabe o valor da média de renda na população, ou seja, ele não sabe quanto que vale Mi, ele não sabe em que ponto que o Mi está nessa faixa de valores aqui. Então, ele não sabe se H0 é verdadeira, não sabe se H0 é falsa, ou seja, que H1 é verdadeira. Então, pode, na realidade, né, na população, que é a realidade, o valor de Mi, ele é desconhecido. Então, a situação dele ser menor ou igual a 1.500, que é a hipótese nula ser verdadeira, e a situação dele ser maior do que 1.500, que é a hipótese nula ser falsa, essas situações elas são desconhecidas. Nós podemos pensar em 4 situações que podem ocorrer diante do verdadeiro valor do Mi, ou seja, da hipótese nula ser verdadeira ou ser falsa, versus a decisão que o teste vai tomar de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Primeiro, suponha que H0 seja verdadeira. Eu não sei. Então, mas suponha que o Mi esteja aqui menor ou igual a 1.500. H0 é verdadeiro.
E o teste, com base na amostra que nós coletamos, nos levar à não rejeição da hipótese nula. Não rejeitar uma hipótese nula que é verdadeira, nós teremos tomado uma decisão correta. Por outro lado, se a hipótese nula for verdadeira e o teste nos levar, com base na amostra que nós tiramos, esse teste, nessa amostra, nos levar à rejeição da hipótese nula, ou seja, a rejeição de uma hipótese verdadeira, nós vamos ter tomado a decisão errada. Por outro lado, digamos que a H0 seja falsa, ou seja, o μ é algum valor maior do que 1.500. Eu não sei disso. Eu vou coletar uma amostra e o teste na amostra vai nos levar a rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, sendo que ela é falsa, mas eu não sei. Digamos que o teste na amostra nos leve a não rejeitar a hipótese nula. A não rejeição de uma hipótese que lá na população é falsa é uma decisão errada. Mas a rejeição de uma hipótese nula que lá na população é falsa seria uma decisão correta. Então, eu tenho 4 possibilidades, 2 que nos levariam a decisões corretas e 2 que nos levariam à decisão errada. Quando eu tomo a minha amostra, faço o teste, concluo por rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, eu não sei em qual dessas 4 situações eu me encontro. Vamos resumir essas 4 situações, que são os erros e acertos associados a um teste de hipótese. Que é o mesmo esquema que eu coloquei no slide anterior, apenas mostrado na forma de uma tabela. Então, nós temos a situação real da população, que é o verdadeiro valor do parâmetro, que é uma situação desconhecida. Então, a situação real na população pode ser que a H0 seja verdadeira, de fato o μ é menor ou igual a 1.500, ou a H0 ser falsa. No caso da média, a média ser maior do que 1.500. A decisão baseada na amostra que nós vamos tomar, ou seja, a decisão baseada no valor da média amostral que nós vamos, na amostra que nós vamos tomar, pode nos levar, de acordo com o critério que nós construirmos para o teste de hipótese, a não rejeitar a hipótese nula ou a rejeitar a hipótese nula. Então, vamos considerar as situações que podem ocorrer. Se a hipótese nula é verdadeira e o meu teste, baseado na amostra que eu coletei, decidir por não rejeitar a hipótese nula, eu vou estar tomando uma decisão correta, não rejeitar uma hipótese verdadeira. Por outro lado, se a hipótese nula for verdadeira e a amostra que eu coletei e o teste que eu elaborei me mandar rejeitar a hipótese nula, eu vou estar tomando uma decisão incorreta, rejeitar uma hipótese que é verdadeira. Essa decisão incorreta é o que a gente chama em teste de hipótese de erro do tipo 1. A outra situação, H0 é falso. Eu não sei, mas H0 é falso. E o teste, na amostra que eu coletei, me manda não rejeitar a hipótese nula, ou seja, não rejeitar uma hipótese que é falsa. Eu vou estar tomando uma decisão incorreta, que é o que a gente chama de erro do tipo 2. E, finalmente, se H0 for falsa e o teste, na amostra que eu coletei, nos levar a rejeitar a hipótese nula, vai ser uma decisão correta, rejeitar uma hipótese que é falsa. Os 2 tipos de erros que nós temos associado ao teste de hipótese são o erro tipo 1, rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, e o erro do tipo 2, que é não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Lembre-se que nós não sabemos se nós estamos tomando uma decisão errada
ou uma decisão correta, quando rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula com base na amostra. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a nossa situação real. Então, a gente não sabe se a gente está cometendo o erro tipo 1 ou acertando, ou a gente não sabe se a gente está cometendo o erro tipo 2 ou acertando. Então, retomando aqui, erro tipo 1 é o erro de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, e o erro tipo 2 é o erro de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. No exemplo, onde o parâmetro é a média MI da renda familiar dos estudantes da universidade, nós temos a hipótese nula, MI é menor ou igual a 1.500, e a hipótese alternativa, MI é maior do que 1.500. O erro tipo 1, que é o erro de errar ao rejeitar a H0, nos levaria a concluir incorretamente que a renda se elevou. Se eu rejeito essa hipótese aqui, eu concluo que a renda se elevou, quando na verdade a renda não se elevou. Então, eu vou concluir incorretamente que a renda dos alunos se elevou. O erro tipo 2, que é o erro errar ao não rejeitar a hipótese nula, é concluir incorretamente que a renda não se elevou. Então, se eu rejeito a hipótese nula, eu concluo que a renda se elevou. Desculpa, se eu não rejeito a hipótese nula, eu concluo que a renda não se elevou. E essa conclusão vai ser incorreta porque, de fato, H0 é falsa. No exemplo da proporção de estudantes da universidade que trabalham, a hipótese nula é que a proporção é maior ou igual a 0,20 e a hipótese alternativa é que a proporção é menor que 0,20. Então, o erro tipo 1, que é o erro de errar ao rejeitar a hipótese nula, vai ser concluir incorretamente que menos trabalho, né? Se eu rejeito a hipótese nula, eu concluo que a proporção de estudantes que trabalham é menor, se abaixou, quando na verdade ela não se abaixou, porque a hipótese nula é verdadeira. O erro tipo 2 é o erro de errar ao não rejeitar a hipótese nula, o que vai nos levar à conclusão incorreta de que mais alunos estão trabalhando. Se eu não rejeitar a hipótese nula, eu vou concluir que mais alunos trabalham, quando na verdade essa hipótese é falsa. Em geral, o erro tipo 1 é considerado o mais grave. Ou nós devemos definir as hipóteses, né? O sinal maior ou menor, de tal forma que o erro tipo 1 seja considerado o mais grave. Por exemplo, concluir incorretamente que a renda se elevou ou concluir incorretamente que os alunos trabalham menos e, portanto, o seu perfil econômico melhorou, pode ser mais grave porque pode levar a um corte de benefícios dos alunos. Pode ser mais grave do ponto de vista social para os alunos do que o erro tipo 2. Como o erro tipo 1 é considerado o mais grave, ou as hipóteses são montadas para que ele seja o mais grave, nós vamos tentar controlar a probabilidade do erro tipo 1 acontecer. Então, lembre que nós não sabemos se nós cometemos ou não cometemos um erro tipo 1 ou um erro tipo 2, ou se nós tomamos uma decisão correta. E nós nunca vamos saber, porque nós nunca vamos ter acesso à informação do parâmetro na população para verificar de fato se a hipótese nula é verdadeira ou não. O que nós podemos fazer é tentar criar o nosso critério de testes de hipótese de tal forma que nós possamos controlar a probabilidade do erro tipo 1 acontecer, já que ele é o mais grave. E depois a gente fala do erro tipo 2.
Esse controle da probabilidade do erro tipo 1 acontecer, ou seja, essa escolha do valor máximo para a probabilidade do erro tipo 1 acontecer, é o que nós chamamos de nível de significância do teste. Então, o que é o nível de significância de um teste? Recapitulando, geralmente o erro tipo 1 é considerado o mais grave. Então, na construção da regra de decisão do teste, ou seja, na construção, na definição de quando que nós vamos rejeitar a hipótese nula e quando que nós não vamos rejeitar a hipótese nula com base nas informações da amostra, a gente vai tentar controlar o erro tipo 1, prefixando o valor máximo para a sua probabilidade de ocorrer. E nós vamos prefixar esse valor máximo num valor muito baixo. Então, nós vamos limitar a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1 por um valor baixo que nós vamos escolher, denotado por alfa. Então, a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, ou seja, a probabilidade do erro tipo 1 vai ser limitada a um máximo de alfa, vai ser menor ou igual a alfa. E esse alfa nós vamos escolher como um valor baixo, usualmente 0,10 ou 0,05 ou 0,01. O mais comum é escolher o 0,05, é o que vocês mais veem como adotando nos artigos da literatura. Esse valor prefixado para o máximo da ocorrência da probabilidade, para o valor máximo da probabilidade do erro tipo 1, é o chamado nível de significância do teste. Se, por exemplo, eu escolher o valor usual alfa igual a 0,05, né, ou alfa de 5%, nós vamos dizer que o teste de hipótese será realizado ao nível de significância de 5%. Embora seja mais comum encontrarmos nas publicações frases incorretas do tipo: o teste estatístico será considerado significativo se P menor que 0,05. Então, a frase correta é: o teste pode ser realizado ao nível de significância de 5%, ou de 1%, ou de 10%, o valor que a gente quiser escolher. Bom, se alfa, o nível de significância do teste, é o máximo que a gente tolera para a probabilidade de cometer o erro tipo 1, que é rejeitar H0 quando ela é verdadeira, por que a gente não escolhe logo um valor bem baixinho para o alfa? O menor deles ali, por exemplo, 0,01, ou até menor que 0,01, 0,001. Ou melhor ainda, por que a gente não faz logo o alfa igual a zero? Eu quero zero probabilidade de cometer o erro tipo 1. Porque eu não consigo fazer a probabilidade do erro tipo 1 ser zero se eu vou fazer uma pesquisa por amostragem. Eu só consigo ter erro zero, tanto o erro tipo 1 quanto a probabilidade do erro tipo 2 serem zero, se eu fizer um censo, se eu olhar as informações para todos os elementos da amostra. Aí eu não vou ter erro estatístico nenhum, porque eu não vou estar fazendo a amostragem. Por que eu não escolho, então, o valor mais baixo possível dentre o 0,10, o 0,5 e o 0,1, por exemplo? Porque a gente vai ver que a escolha do nível de significância, ou seja, o valor alfa, está diretamente ligada ao critério de decisão do teste, ou seja, a decisão de rejeitar ou não rejeitar H0 com base nas informações da amostra. No exemplo da média de renda, se nós escolhermos um alfa de 0,10, nós só vamos rejeitar a hipótese nula se a média amostral x barra for maior do que 1.539. De onde que eu tirei esse valor? Bom, a gente vai ver daqui a pouco de onde que eu tirei esse valor. Que conta foi essa que eu fiz? O fato é que, lembra que nós vamos rejeitar a hipótese nula se nós tivermos valores de x barra acima de 1.500. Para rejeitar a hipótese nula, mantendo uma probabilidade de tipo 1 controlada em 0,10, ou seja,
tendo no máximo 10% de probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese nula, nós vamos ter que exigir da amostra uma média amostral de renda de no mínimo 1.539. Ou seja, nós só vamos rejeitar a hipótese nula se a média da renda for no mínimo 1.539 na amostra. Se eu baixo o nível de significância para 0,05, a exigência desse mínimo do x-barra na amostra aumenta. Eu só vou rejeitar a hipótese nula se a média na amostra for, no mínimo, R$ 1.550. Veja, eu diminuí o nível de significância, eu aumentei a exigência sobre a média amostral na minha amostra para rejeitar a hipótese nula. Se eu baixar ainda mais o nível de significância para 0,01, eu vou ter que ter na amostra, para rejeitar a hipótese nula, uma média amostral de no mínimo 1.571. Então, quanto menor o nível de significância que eu estabelecer, ou seja, quanto menor o meu valor tolerado para rejeitar hipótese nula incorretamente, cometeu o erro tipo 1, maior vai ser a exigência sobre a média da minha amostra, ou seja, sobre a evidência de que a média aumentou. No caso da proporção que trabalha, nós estamos testando a hipótese nula, que P é maior que 0,20, e na hipótese alternativa, que P é menor que 0,20. Então, nós vamos tender a rejeitar a hipótese nula se a proporção amostral for mais baixa do que 0,20. Para um nível de significância de 0,10, a exigência é que a proporção amostral seja, no máximo, 0,4149, ou seja, 14,9% a proporção de estudantes trabalhadores na amostra, no máximo. Então, ela tem que ser menor do que isso para eu rejeitar a hipótese nula. Se eu baixar o nível de significância para 5%, eu vou abaixar mais ainda esse limite da proporção amostral. A proporção amostral não pode ser maior do que 0,134, ou seja, 13,4%. E se eu baixar ainda mais o nível de significância do teste para 0,01, eu vou exigir ainda mais evidências mais fortes da minha amostra para rejeitar a hipótese nula. Eu só vou rejeitar a hipótese nula se a proporção amostral for bem mais baixa do que 0,20, se ela for menor do que 0,107, ou seja, menor do que 10,7%. Então, nós estamos vendo nesses dois exemplos que quanto menor o nível de significância escolhido, ou seja, quanto menor o valor que eu tolero para a probabilidade de rejeitar H0 incorretamente, mais difícil fica rejeitar a hipótese nula, né? Porque aqui, no caso da média, eu estou exigindo, se eu abaixo o nível de significância, eu vou exigir que a média amostral seja ainda maior. E no caso da proporção, se eu reduzo o nível de significância, eu exijo que a proporção amostral seja cada vez menor, para poder rejeitar a hipótese nula. Esse intervalo de valores da estatística amostral, ou seja, esse intervalo de valores para a média, a partir da qual eu rejeito a hipótese nula, ou para a proporção, a partir do qual eu rejeito a hipótese nula para a proporção, então, este intervalo de valores da estatística que levam à rejeição de H0 é chamado de região de rejeição ou região crítica do teste para o alfa que nós escolhemos. A gente sempre fala em região de rejeição, indicando qual que é o alfa que nós escolhemos, que como nós estamos vendo aqui, a região de rejeição depende do alfa que foi escolhido. De onde que vieram esses valores? Bom, nós vamos ver daqui a pouco como é que nós calculamos ele. E
Mais tarde, quando vocês voltarem aqui para reproduzir esses valores, só para informar que nós estamos usando nesse cálculo n igual a 100, que é o tamanho da amostra, e tanto para a média quanto para a proporção, e o S, que é o desvio padrão da renda, é R$ 300. Mas não se preocupe com isso agora, nós vamos reproduzir esse cálculo daqui a pouco. Bom, nós vamos falar de estatística de teste e redefinir a nossa região de rejeição, que nós acabamos de ver. No formato geral do teste de hipótese, a região de rejeição não é definida em função direta da média amostral ou da proporção amostral, como nós acabamos de fazer no exemplo. Como, por exemplo, para alfa igual a 0,05, nós definimos a região de rejeição do teste para a média como média amostral x barra maior do que R$ 1.550, e para o teste da proporção, a região de rejeição era a proporção amostral menor que 0,134. Então, em geral, a gente não define a região de rejeição diretamente em função do x-barra ou do p-chapéu. A gente faz um cálculo com x-barra e p-chapéu que a gente chama de estatística de teste. No exemplo, para a média, teste sobre uma média, a estatística de teste é essa conta que nós chamamos de T observado. Depois a gente vai ver por que esse nome T observado. Essa estatística de teste para o teste uma média, que a gente chama de T observado, ela é dada pela média amostral menos o valor da média populacional na hipótese nula, né, que a separação aqui entre a hipótese nula e a alternativa, dividido pelo desvio padrão amostral sobre raiz do tamanho de amostra. No nosso exemplo, nós vamos utilizar uma amostra que teve média amostral de R$ 1.565, um desvio padrão de R$ 300, com um N de 100 alunos. Então, fazendo essa conta com esses valores, nós vamos encontrar um T observado de 2,17. Nós vamos comparar esse T observado com uma região de rejeição para o alfa escolhido. E qual que vai ser a região de rejeição para o alfa escolhido no caso deste teste aqui, onde eu estou testando mi menor ou igual a 1.500 e mi maior do que 1.500. Eu vou rejeitar a hipótese nula se o meu T observado, ou seja, esse cálculo aqui, for maior do que um valor que eu vou buscar na tabela T, com n menos 1 grau de liberdade e probabilidade alfa, que é o nível de significância que eu escolhi. Então, no caso do nosso exemplo aqui, eu vou rejeitar a hipótese nula se o meu T observado for maior do que um valor que vem da tabela T com 99 graus de liberdade e um valor de alfa de 0,05. Se a gente for lá na tabela T, nós vamos encontrar que esse valor é 1,662. Na verdade, nós vamos aproximar na nossa tabela, que foi dada para vocês na apostila de intervalo de confiança, nós vamos aproximar o 99 por 90, já que nós não vamos ter 99, e a tabela indica para a gente que quando a gente não tem o grau de liberdade, a gente pega o anterior. E o anterior a 99 vai ser o 90. Então, nós vamos tomar o 1,662 como esse valor aqui requerido. Eu vou rejeitar a hipótese nula se o T observado for maior do que 1,662. Isso usando um nível de significância de 5%. Qual que vai ser a decisão do nosso teste, então? Como o nosso T observado deu 2,17 e ele é maior do que o 1,662, ou seja, ele está na região de rejeição para o nível de significância de 5%, então a nossa decisão vai ser rejeitar H0 para o nível de significância de 0,05. No caso do parâmetro proporção que trabalha, que é o P, nós estamos testando na hipótese nula, P maior ou igual a 0,20 e na hipótese alternativa P menor que 0,20.
A estatística de teste, no caso da proporção, vai ser dada por essa fórmula aqui, que nós chamamos de Z observado. O Z observado vai ser calculado como a proporção que eu encontrar na amostra, que é o P-chapéu, menos o valor da proporção na hipótese nula, ou seja, o valor que está aqui dividindo, limitando a hipótese nula da hipótese alternativa, sobre raiz quadrada, esse mesmo valor de P0, vezes 1 menos o valor do P0, que é esse valor aqui, dividido por N. No caso da nossa amostra, nós temos o P0, né, que é 0,20, que é esse valor que entrou aqui. O P-chapéu, nós encontramos uma amostra, na amostra 0,15. Na amostra de 100 alunos, 15 alunos declararam que trabalham, então o P-chapéu, proporção amostral de alunos que trabalham, é 0,15. Então, nós vamos ter o Z observado, jogando aqui 0,15 aqui e 100 aqui, o P observado vai dar menos 2,00. A região de rejeição para esse teste da proporção, nesse caso aqui dessa configuração da hipótese nula ser maior ou igual e a hipótese nula ser menor, nós vamos rejeitar a hipótese nula se o Z observado for menor que o menos Z de alfa. Então, eu vou lá na tabela Z, que foi dada na apostila de intervalo de confiança, olho qual que é o Z que deixa a probabilidade alfa acima dele, vai ser um Z positivo, então eu troco o sinal dele para negativo. Então, por exemplo, se eu quiser um alfa de 5%, então lá na tabela Z, eu vou pegar o valor que deixa 5% acima dele, que vai ser o 1,64, e vou trocar o sinal dele para menos 1,64. Então, minha região de rejeição ficou Z observado menor do que menos 1,64. Eu vou rejeitar a hipótese nula se o meu Z observado for menor que menos 1,64. Nós vimos que o Z observado deu menos 2. Então, qual que é a decisão do teste? Como o menos 2, que é o Z observado, é menor do que menos 1,64, ou seja, o Z observado está na região de rejeição da hipótese nula, nós decidimos por rejeitar a hipótese nula para o alfa de 0,05. Nós vamos ver que pode ser que se a gente modificar o alfa, nesse caso aqui, pode ser que se a gente diminuir o alfa para 0,001, por exemplo, vai mudar a região de rejeição. Esse valor aqui vai ficar maior e esse valor aqui vai ficar maior, só que para o lado negativo. E pode ser que a gente não rejeite a hipótese nula se a gente abaixar o nível de significância. Então, para cada nível de significância, eu posso ter conclusões diferentes ou posso ter a mesma conclusão. Depois a gente vai verificar nesse exemplo se isso vai acontecer. Ou vocês mesmos podem verificar olhando para a nova região de rejeição para um alfa de 0,01, por exemplo. Mas a gente vai fazer isso depois. Outra maneira de fazer. Então, nós já concluímos o teste de hipótese aqui. Nós concluímos que nós decidimos por rejeitar a hipótese nula com relação à média de renda. Então, nós temos evidências, a um nível de significância de 5%, de que houve um aumento da renda média dos estudantes. E nós também rejeitamos a hipótese nula no caso da proporção. Então, ao nível de significância de 5%, nós concluímos que nós temos evidências para dizer que a proporção de estudantes que trabalham reduziu. O nosso teste está pronto, nossa conclusão está feita, nós vamos relatar isso no artigo, o pesquisador, no caso. Nós vamos definir agora uma medida que chama valor P. Vocês devem ter pensado, quando eu fiz o teste,
comparando a estatística de teste com a região de rejeição, porque provavelmente vocês nunca viram um teste estatístico sendo realizado mostrando esses valores de estatística de teste e região de rejeição. Vocês devem estar pensando que nos artigos que vocês leram, vocês viram um cálculo chamado valor P, um cálculo a partir da amostra que chama valor P, e esse valor P é comparado com o nível de significância do teste. Essa é uma alternativa de como se fazer o teste de hipótese. Nós podemos fazer ou do jeito anterior, que é calcular a estatística de teste e comparar com a região de rejeição para o alvo escolhido, ou nós podemos fazer o que é mais comum de ser apresentado, calcular a estatística de teste, a partir da estatística de teste, calcular essa medida que chama valor P e comparar esse valor P diretamente com o valor do nível de significância alfa. Então, uma forma mais comumente apresentada do critério de decisão do teste de hipótese é, ao invés de comparar o valor da estatística de teste com a região de rejeição, nós vamos calcular uma probabilidade chamada valor P e compará-la diretamente com o alfa, que é o nível de significância escolhido. Nós vamos rejeitar a hipótese nula se esse valor P for menor do que o alfa escolhido. O valor P é calculado a partir do valor da estatística de teste. E o seu cálculo vai depender da estatística de teste, ou seja, se o teste vai ser para uma média ou para uma proporção, e também vai depender dos sinais menor ou maior da hipótese alternativa. Vamos ver para o nosso exemplo. O exemplo onde Mi é a média da renda na população. Na hipótese nula, eu estou testando Mi menor ou igual a 1.500. Na hipótese alternativa, eu estou testando Mi maior do que 1.500. Nesse caso, onde a hipótese alternativa tem um sinal maior, nós vamos calcular o valor P como sendo a probabilidade olhada na distribuição T com n menos 1 graus de liberdade, de ter valores acima, então esse maior veio daqui, do T observado. Então, o valor P, no nosso exemplo, vai ser a probabilidade na tabela T com 99 graus de liberdade, de ter valores maiores do que o 2,17, que foi o valor da nossa estatística de teste. Essa probabilidade dá aproximadamente 0,016, que eu calculei no programa R, poderia ser calculado também no Excel ou em qualquer outro programa que tenha estatística. E poderia também ser poderia também ser aproximado olhando na tabela T com 99 graus de liberdade. Esse cálculo a gente vai deixar em detalhes para depois, como é que eu olho essa probabilidade na tabela T. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Então, por enquanto, apenas acreditem no resultado do meu programa, que deu 0,016. Então, qual que é a decisão do teste? Rejeitar H0 se valor P for menor e alfa. Escolhendo um alfa de 5%, 0,05, eu tenho que o meu valor P, que deu 0,016, é menor do que 0,05. Então, a decisão do teste é rejeitar a hipótese nula, que foi, é claro, a mesma decisão para o mesmo nível de significância que nós tivemos no slide anterior, quando usamos a região de rejeição. No caso da proporção de estudantes que trabalham, nós temos aqui a hipótese nula P maior ou igual a 0,20 e na hipótese alternativa P menor que 0,20. O valor P ele vai ser definido como a probabilidade olhada na tabela Z, na tabela normal padrão, de valores abaixo do Z observado. E esse menor vem desse sinal menor da alternativa.
O valor P, então, para o nosso exemplo, vai ser a probabilidade na tabela Z de ter valores menores do que o Z observado que nós calculamos, que foi menos 2,00. E esse valor lá na nossa tabela Z vai ser aproximadamente 0,023. Como nós dissemos que nós rejeitamos a hipótese nula se o valor P é menor do que alfa, nesse caso, qual é a decisão do teste? Como o valor P, que deu 0,023, é menor que o alfa, que é 0,05, nós vamos rejeitar a hipótese nula, que é a mesma conclusão, mesma decisão que nós tomamos usando o método da região de rejeição. Então, o método da região de rejeição e o método do valor P, quando usados na mesma amostra, com o mesmo valor de alfa, eles necessariamente dão o mesmo resultado: rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. De onde que vieram essas contas de probabilidades da tabela T e da tabela Z? Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente estiver olhando outros exemplos e reproduzindo esse exemplo. Eu falei, o sinal aqui maior, no caso do exemplo da média, veio desse sinal maior, no caso da alternativa. E esse sinal menor veio desse sinal menor aqui dessa outra alternativa. O que acontece se a gente inverter o sinal aqui, se por acaso eu tiver uma hipótese alternativa onde o sinal for menor aqui, ou uma hipótese alternativa onde o sinal for maior aqui? A gente vai inverter esses sinais. Então, o sinal da hipótese alternativa determina o sinal aqui no cálculo do valor P. Se eu estiver testando na alternativa que o parâmetro é maior do que um certo valor, eu vou calcular a probabilidade acima. Se eu estiver testando na hipótese alternativa que o valor que o parâmetro é menor que um certo valor, eu vou testar a probabilidade abaixo, eu vou calcular a probabilidade abaixo. Nós vamos ver isso com detalhes na parte seguinte, quando nós vamos formalizar o teste de hipótese para todas as possibilidades. Inclusive, nós vamos ver uma possibilidade onde o sinal da hipótese alternativa é o sinal de diferente. Então, a gente vai ver como que a gente vai adaptar o cálculo do valor P para esse caso. Mas e o erro tipo 2? Como é que ele fica? Nós definimos o erro tipo 2 como a decisão de não rejeitar H0 quando ela é falsa, decisão errada, né? Será que nós vamos precisar fixar um valor máximo para a probabilidade de erro tipo 2? Bom, para tomar a decisão do teste, seja via regra da região de rejeição ou de forma equivalente, seja via a regra do valor P, nós não precisamos falar nada de erro tipo 2. Né? Nós não usamos a probabilidade de erro tipo 2 em nenhum momento na decisão do teste. Em geral, nós nos referimos à probabilidade complementar ao erro tipo 2, que é chamada poder do teste. Então, o poder do teste é 1 menos a probabilidade do erro tipo 2. Nós vamos falar de poder do teste mais tarde, porque como a gente acabou de ver, a gente não precisou especificar erro tipo 2 ou poder do teste para fazer o critério de decisão e chegar até o final do teste. Mas nós vamos poder calcular o poder do teste e ele vai estar principalmente relacionado à determinação do tamanho da amostra que nós vamos precisar para fazer o teste. Mais tarde nós vamos falar dele. Então, diante dessa visão geral que nós fizemos nessa parte do teste de hipótese, é só para ter uma ideia dos conceitos que estão envolvidos em teste de hipótese. Nós falamos de hipótese nula, hipótese alternativa, erro tipo 1, erro tipo 2, nível de significância, estatística de teste, região de rejeição e valor P. E nós fizemos os cálculos específicos para o exemplo da média de renda dos alunos e proporção de alunos que trabalham. Na próxima parte da aula, nós vamos formalizar esses passos e aprender a fazer os cálculos dos testes de hipótese para uma média e para uma proporção numa situação geral. E a gente vai rever todos esses conceitos formalizando. Então, por enquanto,
Vocês ainda não são capazes de resolver um teste de hipótese do nada. Acho até que são capazes de resolver um teste de hipótese que estejam na mesma situação, parecidos com os do exemplo, uma média menor que um valor, uma proporção maior do que um valor. Porque vocês podem seguir os passos do exemplo que eu coloquei. Mas para formalizar todas as possibilidades de um teste de hipótese, nós vamos precisar formalizar isso e assistir o próximo vídeo, que é a parte 5.